Vamos falar agora sobre política com o analista político Paulo Gouveia da Costa, que está aqui com a gente nesta manhã. Obrigado, seu Paulo, pela visita. Bom dia. Bom dia, que agradeço. Bom dia para os nossos ouvintes da Itaberá. Grande abraço para todo mundo. Bom, seu Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre o histórico do senhor na política. O senhor já foi deputado, né? Já trabalhou em Brasília, nos bastidores da política, né? Como é que a política entrou na vida do senhor? Foi antes. O mandato de deputado, a minha eleição para deputado, a primeira foi em 1994, né? Faz tempo, né? Foi na mesma eleição em que chegou a presidente o Fernando Henrique Cardoso, FHC. Naquela eleição, que eu fui candidato pela primeira vez e que foi uma consequência de coisas que aconteceram antes. Na verdade, a vida política foi se preparando aqui em Santa Catarina. Eu que não sou daqui, de nascimento, nasci no Rio Grande do Sul, depois morei em São Paulo muitos anos. E o que trouxe o senhor para cá? E eu estava, na verdade, já nem em São Paulo. Eu tinha ido para os Estados Unidos, na cidade de Washington, estava fazendo um curso, mas já era casado com uma blumenauense. Então, o primeiro fato foi esse, os laços matrimoniais que começaram, mas não me trouxeram de imediato. Eu morei em São Paulo, aí, já casado com a Karen, minha esposa. Depois fomos juntos, evidentemente, lá para Washington, com 2 filhos pequenos, e a terceira nasceu lá, portanto uma cidadã binacional, nacionalidade brasileira, que bacana, né? E americana, e de lá eu fui direto para Florianópolis, porque o meu sogro, na época, foi convidado pelo governador Jorge Bornhausen, recém-empossado, foi convidado para ser o secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Estado. Um cargo, acredito, mais importante naquele momento na estrutura do Estado. E ele, que não tinha muita experiência, ou praticamente nenhuma experiência na área pública, na área política, ele era um empresário, era presidente da Artex, se licenciou para este fim, resolveu aceitar esse desafio, dar uma contribuição para o Estado, aceitou o cargo, mas aí queria ter alguém de sua confiança e que tivesse alguma familiaridade com a área política. E aí me pediu para vir. Eu estava, coincidentemente, terminando um curso de pós-graduação que eu estava fazendo lá, em Relações Internacionais, e ele me pediu muito. Não era o meu plano. O meu plano, talvez até ficasse um ano mais lá. Eu tinha um pedido da escola lá que continuasse os estudos lá por mais um ano, e tinha o meu dever de voltar para São Paulo. Eu era professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, que chamam lá do Largo de São Francisco, que é uma unidade, a única unidade da USP, que é dentro da cidade de São Paulo, é no centro da cidade de São Paulo. Então eu tinha que voltar lá para a faculdade. E era professor também da Universidade de Mackenzie, também na Universidade de Direito. Era professor de Direito Constitucional e tinha ainda uma outra atividade na área cultural e editorial, que também me agradava muito e que era, do ponto de vista profissional, até a minha atividade principal. O magistério era uma boa complementação. E política distante naquele momento? Política eleitoral, candidatura nenhuma, até porque eu não tinha muito clima em São Paulo. Eu era lá no Rio Grande do Sul, eu tinha feito política. Mas o senhor já tinha afinidade com a política? Já tinha. Acompanhava? Acompanhava bastante, até por essa origem que eu tive na política estudantil. Sim. Eu fui presidente do Diretório Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Então tive uma atividade intensa, isso naquele período antes dos governos militares. A política fervia muito, era muito ideológica. E naquela época os diretórios estudantis tinham muito disso, né? De ter aí na política dentro da universidade ou dentro das escolas
surgiu muitos políticos do futuro, né? Ah, sem dúvida. Hoje já não é mais tão comum, né? Não, era uma escola, uma escola de política estudantil. E eu tive o privilégio de ter participado de uma eleição direta para presidente da então União Estadual de Estudantes, o UEE, que depois mudou o nome para Diretório Estadual de Estudantes, por uma lei federal. Mas houve apenas duas na história, na minha eleição e na minha sucessão, que o ministro da Educação, já no governo militar, acho que já era o Castelo Branco, o presidente, eles resolveram fazer que as entidades estaduais de estudantes, os presidentes deviam ser eleitos pelo voto direto e obrigatório. Que havia, assim, sabe, uma percepção de que a esquerda, na época, dominava os centros acadêmicos, diretórios, porque quem era mais conservador, ou mais de direita, mais tipo capitalista, iniciativa privada, essas coisas, que não participava, estava preocupado com os estudos e não participava muito dessas coisas. Então, botaram o voto obrigatório. Aí houve campanha assim como se fosse para deputado. Eu viajei para todos os municípios do Rio Grande do Sul onde havia escolas de nível superior. Eram uns 16 municípios. E em todos eles, com exceção da capital, eu passei em todas as escolas e passei de sala em sala para falar para os alunos que, como o voto era obrigatório, foi liberado esse ingresso dos candidatos formalizados de se apresentar para os estudantes, que eram os eleitores. Olha só, né? Começava então ali uma história. Foi uma escola, campanha eleitoral, cartazes na rua. E na capital, que não dava para passar em todas as aulas, porque era muita coisa, né? A Universidade Federal já era enorme, a PUC já tinha um monte de escolas também, com das faculdades, não daria para fazer esse trabalho pinga-pinga. Fizeram grandes debates assim nos maiores auditórios que cada universidade tinha, coisa gigantesca, assim, com 2, 3 mil estudantes. E os dois candidatos, eu que era considerado de direita, me perguntavam, você é de direita? Bem, eu estou à direita da esquerda. Isso me distingue bastante do meu adversário. Mas os dois ali fazendo a sua apresentação e depois o debate. O pessoal podia ir lá no auditório, levantava a mão, fazia a pergunta. E frequentemente terminava em pancadarias. Um lá fazia uma pergunta meio desaforada, o outro não gostava, já implicava com o que perguntou. Mas, enfim, foi uma coisa muito uma bonita, experiência maravilhosa, né? E eu tive uma vitória assim de lavada, né? Ganhei em todas as universidades, inclusive na Universidade Federal, que era lá é tudo esquerda, que é nada. Ganhei em quase tudo. Perdi em algumas faculdades, de filosofia da Federal, assim, que eram centros mais preparados por alguns professores de esquerda e tal. Mas foi um aprendizado e ganhei aquela eleição. Teve repercussão nacional. O Estado de São Paulo fez um editorial a respeito da vitória daquele jovem gaúcho lá e tal. Olha só. Derrotou a esquerda. Que bacana. Coisa desse tipo. Mas aí, bem, vamos interromper aí a coisa. Veio para Santa Catarina porque o sogro foi convidado para o governo do estado. Depois dessa história toda, me formei, resolvi fazer pós-graduação para melhorar, né, o meu preparo na área do direito. Fui para São Paulo, fui fazer lá na Universidade de São Paulo, minha pós-graduação. O meu mestre, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi ministro da Justiça, foi senador, foi um monte de coisa, e que vai comemorar 90 anos, está comemorando hoje. Olha só, parabéns para ele aí. quando chegar em casa. Como é que o senhor conheceu a dona Karen Zadrosny? Eu conheci em São Paulo, eu era do Rio Grande do Sul, morava em São Paulo. Ela de Santa Catarina, de Blumenau, estava estudando no Paraná. E aquela entidade que eu te falei, que eu era o diretor da entidade, ela organizava cursos de preparação política
para gente de todo o país. Ela participou de um curso aqui em Santa Catarina, o curso foi em Joinville, e ela foi selecionada para ir para o último estágio fazer o curso lá. E eu era o coordenador do curso dessa gente que vinha de todo o Brasil lá para ouvir palestras e debates sobre política nacional, internacional. E lá nos conhecemos. Ela como fazendo um curso onde eu era, do qual eu era o coordenador. E aí, o seu namoro, e aí o namoro foi assim, São Paulo, Curitiba, né? Ela morava em Curitiba. Até então não conhecia Blumenau, assim, não sei de passagem. E aí depois, né, foi essa história, casamos, moramos em São Paulo, depois fomos juntos para os Estados Unidos. E aí devido voltaram. ao convite do Dr. Ingo Zadrozny, Dr. Norberto Ingo Zadrozny, fui para Florianópolis para ser o chefe de gabinete do Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral do Estado. Aí nasceu a paixão pela política catarinense. Catarinense. Aí fui me entrosando, tive um entrosamento muito bom com o governador, que era o Jorge Bornhausen. Aí, na mudança de... Ele tinha que sair do governo porque ele ia correr ao Senado. Certo. Então, ia assumir o vice Henrique Córdova. Então, para preparar esta transição, e já ir os novos secretários do novo governo, já ir se ambientando, né, e fazer esta passagem de um governo para outro, aí ele me botou já como titular, não mais como chefe de gabinete, uma coisa, mas como secretário da Educação do Estado. Ainda com ele, Jorge Bornhausen, por alguns meses, aí ele saiu, eu fiquei com o Henrique Córdova, que ficou um grande amigo meu também, eu fui secretário da Educação, aí quando terminou, o governador eleito era o Espiridião Amin, me convidou para ser secretário da Administração do Estado, fiquei lá, fiquei 2 anos, que aí deu um entreveiro. Aí, nós éramos, essa turma, Jorge, Espiridião, era de um partido na época chamado PDS. Sim, eu lembro. Só que aí foi criado o PFL, que foi criado inicialmente apenas como uma dissidência do PDS para apoiar o Tancredo Neves, o candidato de oposição ao governo lá, contra o Paulo Maluf, porque o PFL achou que o Maluf tinha um prontuário lá que não o indicava para ser o presidente da República. Então, um grupo lá, o Jorge Bornhausen, o Marco Maciel, Aureliano Chaves, um monte de gente, inclusive o presidente do partido, que era o José Sarney, essa turma toda formou uma dissidência chamada Frente Liberal, que no colégio eleitoral que elegiu o novo presidente se aliou à turma do PMDB, que tinha como candidato o Tancredo Neves. E aí, como pela legislação em vigor na época, o presidente e o vice tinham que ser do mesmo partido, o Sarney, que era presidente do PDS, saiu e entrou no MDB, senão chegou o MDB e foi vice do Tancredo. E aí a história preparou esta trama imprevista de que morreu o Tancredo e o Sarney é que virou o presidente. Exatamente. E eu, a esta altura, estava por aqui e na dissidência, nesta briga entre PFL de um lado, que era do Jorge, e Espiridião Amin, aqui em Santa Catarina, que ficou no PDS, eu era secretário da administração do Amin, vamos lembrar, que era do PDS, mas tinha sido secretário de Educação imediatamente antes do Jorge, PFL. Aí um queria que eu fosse para o PFL, outro queria que eu permanecesse no PDS. O que eu fiz? Pedi demissão do cargo, exatamente no meio dos 2 anos depois de ter assumido. Pedi demissão do cargo, saí do PDS e não entrei no PFL.
Ok? Digo, não, se entreveram aí, eu não vou tomar partido nem de um nem de outro, não acho justo. E vim para Blumenau trabalhar na empresa. Fiquei. Foi Na um Artex, no período. caso. Aí na Artex eu fui membro do Conselho de Administração, fui vice-presidente da holding, da empresa coordenadora das diversas empresas do grupo, que eram muitas, e fiquei atuando, inclusive tive a oportunidade, me lembrei esses dias, de coordenar as festividades do cinquentenário da Artex. Eu me lembrei porque vi a notícia de que está sendo criado um parque com o nome Parque Kurt Zadrozny, Isso. que era o presidente que virou parque que municipal era o irmão lá, a mais associação, moço né? do meu sogro e era o presidente da Artex Na época, na né? ocasião, e que fez um bocado de coisa realmente pela associação, Isso. onde vai ser o parque, Aham. a Associação dos Funcionários da Artex. Então, fiquei aqui, estava gostando muito dessa atividade e a tendência é que eu não entrasse mais em política. Dei a minha contribuição, beleza, aqui. Só que aí eu acabei começando a conversar com um grupo aqui que estava bolando a possibilidade de buscar um candidato novo para Blumenau, para ser, porque estava na época, fazia 20 anos que Blumenau era comandado pelo MDB e PMDB. 20 anos. Toda aquela série de prefeitos, depois do Kurt Zadrozny, aí veio o Lazinho, o Frederic, o Renato, o Dalto dos Reis, e foi somando alguns com mandatos grandes. O Renato teve um mandato de 6 anos na época, e a coisa foi já fazia 20 anos, e o momento não era bom. Não é que tivessem sido maus prefeitos, não, alguns deles foram bons prefeitos. Não havia esta crítica. Mas o cansaço de tantos anos do mesmo tipo, e naquele momento a administração do Dalto estava passando por uma fase difícil, não havia água na cidade, eram carros-pipa subindo no morro para entregar água nas casas porque não tinha água, vinha, inclusive, era um caso curioso, que teve notícia nacional também, que donas de casa, não me lembro de que bairro aqui de Blumenau, vieram com trouxas de roupa para lavar no laguinho ali da prefeitura. Uhum. Virou notícia. Virou né? notícia nacional, aquilo ali, que a televisão era uma coisa realmente que chamava atenção. Né? Então o momento não era bom para a administração, digo, vamos. Aí eu me entusiasmei. Tinha uma turma ali de empresários, vamos bolar, e começamos a fazer pesquisa, botamos o nome de todo mundo, de grandes empresários aqui, de Blumenau, de políticos, era Sassi, era isso, até o meu nome foi, mas ninguém aparecia. Ninguém decolava. Ninguém decolava. Mas que coisa, era Renato, era não sei o quê. O próprio Sassi aparecia, mas o Sassi também não entusiasmava essa turma, porque também já tinha disputado a eleição de prefeito a essa altura, acho que 3 ou 4 vezes. Sim. Nunca tinha sido eleito, né? Uma vez até foi o mais votado. Mas tinha aquela história da sublegenda, lembra? Sim, lembro. O que lembro, decidia a lembro. eleição não era a votação individual, um candidato. Era a soma dos candidatos. Cada partido podia lançar até 3 candidatos. E era a soma dos 1, 2, 3 candidatos contra a soma de 1, 2, 3 candidatos do outro partido, que definia quem é que ganhou. Então, individualmente, uma vez o Sassi até foi o mais votado lá Mas o MDB levou pela legenda, né? Foi quando o Dalto se elegeu, foi na soma da sublegenda que fez mais do que a soma lá do não sei se era Arena ou era PDS na época. Mas, enfim, nada parecia. Até que eu me dei conta, um dia olhando pesquisa, fazia pesquisa, e eu, examinando essas pesquisas, notei um detalhe, que na pesquisa, aquela aberta em que tu não põe o nome dos candidatos, não é a induzida, é aquela que você aquela anuncia que você, em quem você só gostaria. Pergunta, em quem você votaria para prefeito de Blumenau na próxima eleição? Sim, completamente. Aparecia o nome de Wilson Kleinubing. Pô, que não era de Blumenau, não, nunca morou aqui, não tinha nenhuma ligação assim mais especial, familiar, nada. E aparecia,
já com relativo destaque, assim, na época espontânea, na pesquisa espontânea. Na época, onde é que estava o Wilson Klein? Estava no governo do Estado, né? Morava em Florianópolis. Não, ele estava sem mandato. Ele tinha disputado o governo do Estado 2 anos antes e não se elegeu. Foi aquela vez que aquela turma antigo, sim. PDS e foi PFL, isso que fez o nome dele separados. Surgir aqui, ele foi candidato pelo PFL, Amílcar Gazzaniga foi candidato pelo PDS, apoiado pelo Espiridião, e nessa divisão quem levou foi o Pedro Ivo Campos, com o Cacildo Maldamer de vice, que ganharam a eleição. Mas aí vamos botar o Wilson na induzida, com os nomes. Aí botamos o nome de todo mundo, Renato, não sei o quê, Sassi, Klein Bing. Pô, ele pulou lá para segundo ou terceiro lugar, já encostado na turma lá, disse, temos um candidato. Tinha um cara que nem é daqui, nunca coisa, nós botamos aí ele já. Aí eu fui conversar com ele, convencemos ele a ser candidato. Foi difícil convencer? Não, ele olhou a pesquisa e disse, topo. Estava aí o caminho para chegar ao governo do Estado. Blumenau é minha paixão. O que levava o eleitor de Blumenau a botar o nome dele? É que na eleição de governador, 2 anos antes, ele foi o mais votado aqui dentro de Blumenau. Ele fez uma campanha que agradou muito o pessoal de Blumenau. E em quase todo o estado, ele perdeu a eleição, por causa daquela divisão, né? Quase todos os municípios grandes, perdeu em todos, à exceção de Blumenau. Só em Blumenau é que ele foi individualmente, fez mais votos que o Gazzaniga, isso ele fez em quase todo lugar, mas fez mais votos que o próprio Pedro Ivo Campos, estava sozinho. Então estava ali o candidato, aí... Deslanchou, foi prefeito de Blumenau e depois governador, né? Para convencer o Jorge e o Espiridião. Tinham que convencer os dois e ter o apoio dos dois. Uhum. E conseguimos fazer isso aí, veio para cá, fez uma baita, uma campanha espetacular, ganhou a eleição, eu fui secretário de planejamento dele, aí ele ficou 1 ano e meio aqui com uma administração muito boa e foi para o governo, todo mundo... Muita gente disse, agora ele se queimou, né? Sair da prefeitura, ele tinha prometido que ia ficar, 1 ano e meio depois já sai, mas aumentou a votação dele dentro de Blumenau, na eleição para governador. Aí eu fui ser o secretário de Transportes e Obras do governo do Estado e tapamos de asfalto aqui a região toda e o Estado inteiro, né? Foi um trabalho realmente muito bom. E aí que eu te disse, a eleição de deputado acabou sendo a consequência. A consequência disso Porque aí, quando ele saiu do governo, correu o Senado, eu saí também para disputar deputado federal, ele se elegeu senador, eu elegi deputado federal e depois me reelegi. E aí? E com todo esse conhecimento político, né, que o senhor adquiriu nessa trajetória, porque o nosso tempo já avançou um monte, né? Só não contar essa história. É longa, mas é interessante para a nossa audiência entender quem é Paulo Gouveia, né? E por que a gente considera o senhor um dos principais analistas políticos aqui da região, por todo esse trabalho, por tudo isso que o senhor fez. E por muito tempo o senhor também trabalhou no partido em Brasília. Sim. Né? Então, fazendo tudo isso, essas análises, né? E esse trabalho de bastidor. Como é que o senhor... Só para explicar, quando eu deixei de ser, fiz 2 mandatos de deputado, depois não me elegi por uma circunstância muito especial naquele momento, e aí deixei de ser deputado, aí fui trabalhar na fundação. Todos os partidos têm uma fundação, um instituto, na verdade era o nome lá do PFL era um Instituto Tancredo Neves. Aí eu fiquei, depois mudou de nome, Fundação Liberdade e Cidadania, eu fiquei de diretor executivo ali, aí durante anos, trabalhando na formação política de jovens, de mulheres, preparando documentos para o partido, aí essa parte que tu mais burocrática, mais burocrática de análise e de negociações, de análise, né? Exatamente. Então o senhor tem um vasto conhecimento para analisar hoje a situação política aqui em Blumenau, né? Nós já temos aí um caminho
um caminho, pelo menos, delineado de candidaturas de candidatos para a eleição de outubro, com o Dair Tramontim, com o candidato Egídio Ferrari, a Ana Paula Lima, a advogada do PSOL. A Georgia Faust. Não mudou, é a Georgia, é a mãe dela. Mudaram. Era para ser a Georgia, mas houve uma mudança. Houve uma mudança. E o Ricardo Alba, né? Como é que o senhor analisa toda essa situação, né? E como se encaminha, na visão do senhor, a eleição aqui em Blumenau? Eu, em primeiro lugar, até peço desculpas à senhora Fausta, aí, que é pré-candidata, mas ficou com pouca chance, já não teria muita chance, né? Mas ficou com pouca chance de sequer almejar uma votação razoável em razão da candidatura da Ana Paula Lima, que, nem precisa explicar porquê, a candidata dominante na área da esquerda. Né? Só para a gente citar que a candidata do PSOL é a Rosane Magali Martins, que é advogada. Rosane Magali Martins. Então vamos... Tá aí. Mas, então, eu acho que para valer, assim, com chance de disputar um segundo turno, uma vaga no segundo turno, que há hoje 4 candidatos lançados, que é o Tramontim, que já está firme há bastante tempo pelo seu partido, que é o Novo, com apoio já declarado do PSD, que provavelmente dará o vice. Tem o Egídio Ferrari, o delegado Egídio Ferrari, que agora é do PL, né, do mesmo partido do governador, ele estava no outro partido até há pouco, e é deputado estadual e tem um apoio de vários partidos. E tem aí a Ana Paula Lima, do PT, que na verdade nem é propriamente do PT, da federação composta, mas encabeçada, digamos, pelo PT, alguns partidos de esquerda que compõem essa federação de partidos. E o Ricardo Alba, que foi lançado este mês, é o mais recente, foi 3 semanas atrás, no dia 7, foi lançado numa reunião, a presença veio para cá, a presidente estadual do Podemos, que é o partido dele agora, a deputada Paulinha, e o presidente local aqui do Podemos agora é o Fábio Fiedler, conhecido, né? Agora é empresário, né? Está fora da coisa, mas já foi vereador. E então temos 4. A dúvida é se a candidatura do Ricardo Alba é para valer. Nos bastidores há rumores de que talvez aceitasse uma vaga de vice. A questão é aonde, né? Vice do Egídio Ferrari já não tem mais, que está com a Maria Regina. Certamente não será vice da Ana Paula Lima. Aí só sobra o Novo. É de esquerda. Aí só sobra o Novo, que até já pode aceitar o vice do outro, mas não é a tendência, né? Não é a tendência. Não é impossível ali, mas poderia haver. Quem deve estar torcendo, eu, se estivesse apoiando a Ana Paula Lima, estivesse lá na coordenação, estaria fazendo assim uma corrente positiva de pensamento para o Alba ser candidato. Porque daí racha muito, né? Racha direito. Aí pode acontecer um fenômeno que aconteceu no Estado, que o Décio acabou indo para o segundo turno. Não que tivesse voto para tanto, a votação dele foi relativamente pequena. Agora, lá dividiu entre Jorginho, Moisés, Jean Loureiro, Espiridião, a mim e mais o próprio Tramontim, 5 candidatos de centro-direita, pica os votos, e do outro lado só um candidato de esquerda vai para o segundo turno. Aqui, se dividir entre 3, Tramontim, Egídio e Ricardo Alba, dá uma chance da Ana Paula com seus prováveis 115, 20%, ou um pouquinho mais, ir para o segundo turno. Estou falando isso que a votação, mais ou menos que ela teve aqui na eleição passada para deputado federal, 20 e poucos mil votos, em Blumenau, né? E
pouco menos do que a votação do Décio, que naturalmente fez, porque foi candidato a governador, mas mesmo assim também não foi uma votação fora do comum. Então, o quadro é este. Tem 3 candidatos, assim, de certa forma, mais fortes, mas a candidatura do Alba também pode ser uma candidatura forte. Eles largam mais ou menos do mesmo patamar. E Egídio, na sua votação pré-estadual na última eleição, o Tramontim, na sua última eleição aqui, que foi para governador, mas, como disse, foi um voto picadíssimo, mas também, né, ficou num patamar semelhante. E Ricardo Alba, na sua votação para deputado aqui, todos no mesmo ano, todos ficaram numa faixa de 20 e poucos mil votos, ou um pouquinho menos ou um pouquinho mais ali de... Então, teoricamente, largo num patamar. O Egídio Ferrari vai ter uma estrutura maior, um tempo de televisão maior, está com uma coligação ampla. Agora, isso que aparentemente é uma vantagem, poderá ser, mas às vezes se volta também contra o eleitor. Já houve casos assim, mas aquele monte de gente, aquele monte de partido lá, vão ter que dividir a prefeitura para tanta gente lá pedindo cara. Sabe, o raciocínio do eleitor às vezes é um a partir do momento que o eleitor começa a pensar mais, as coisas mudam. Pode mudar, né? Mas não pode ser que isso vai acontecer. Pode simplesmente ele levar vantagem porque tem uma campanha mais forte, mais aparente, mais volumosa, essa coisa toda. O Tramontim deixa uma imagem boa. Ele tem um partido muito pequeno, mas que não desagrada. É um partido assim, que não tem muito apoio, mas também não tem praticamente ninguém que seja contra, né? Novo, bom, legal, bonitinho. Então, teve aí esses dias, eu participei de certa forma de uma reunião. Eu não tenho filiação agora, eu já saí do meu último partido e hoje não tenho filiação partidária. Mas fui convidado para a palestra do Deltan Dallagnol, que era uma promoção do Novo. E tinha curiosidade de ouvir o que desculpa, que o Dallagnol teria a contar até sobre a cassação dele. Foi uma palestra interessantíssima, ele é muito inteligente, muito hábil, muito preparado. E lá estava o Tramontim e muitos de seus apoiadores. Era uma coisa, era dos poucos lá que não era do partido ou que já esteja mais entrosado com o partido. E foi interessante, a gente sente assim que o Tramontim tem ali dentro um apoio muito forte. Uma liderança, uma liderança grande. Ele recebeu um apoio entusiasmado do Deltan Dallagnol. E entre esses que estavam lá, havia muitos empresários de peso e que estão lá apoiando a candidatura do Tramontim. Vai ser interessante a eleição aqui em Blumenau, né? Vai ser muito interessante, time bom, né, de candidatos, não dá para reclamar. É verdade, né? É verdade, né? O eleitor tem boas opções. Tem boas opções. Tem boas opções. Paulo Gouveia, obrigado pela participação do senhor. É muito bom contar a história também, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento da vida do senhor, da vida política do senhor, e a gente volta aqui a qualquer momento para analisar o andamento aí das eleições. Lembrando sempre, né, que os partidos têm até o início de agosto para fazer as suas assembleias e definir. São as convenções e definir. É do final de julho ao início de agosto, né? Ali é que vai ser o momento da decisão. Aí e a definição, né? A gente então tem o MDB ainda pulando para lá e para cá, não sabendo para onde vai, né? Não sabe direito para onde vai. Mas tem até lá para fazer essa definição. Que andava meio perdido, agora se encontrou. Se definiu, Mas ainda tem algumas coisas para serem decididas, como, por exemplo, como o senhor falou, no bastidor ainda há um ponto de interrogação da candidatura do Podemos, né? Se vai ou não sair com o candidato, né? Ou se vai apoiar alguém. Vai se aliar, aí no caso seria possivelmente
ao Novo, né, para ir ao PSD, que Isso. está contra Montim. Ou vai, né? Ou vai. Não, primeira hipótese, sai candidato. Segunda hipótese, se assim, por alia ordem de probabilidade, ao Novo, que ainda tem uma vaga de vice. Então, Exato. por enquanto está em aberto. Ou vai sem vice, sem nada, apoiar o Egídio Ferrari. Tem todas as possibilidades. Todas as possibilidades, Só é não verdade. tem o apoio à Ana Paula ou a esquerda jamais. A candidata do PSOL. Obrigado, seu Paulo. Ótimo final de semana para o senhor. Igualmente, um grande abraço para todos que estão nos ouvindo e nos vendo também, né? Paulo Gouveia da Costa, analista político, falou aqui com a gente.